suas Bíblias em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Nós faremos uma leitura responsiva do versículo 12 ao 31. Isaías, capítulo 40, do 12 ao 31. Amém? Que diz assim: quem a concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus apalpos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem ligou o Espírito do Senhor, ou com seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele o conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instituiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações não consideradas por ele como um vinho que cai dos baldes, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se selou. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o altar. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um barro. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artifício funde a imagem, e o horríveis acordos de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não conseguiu. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não tem visto anunciar desde o princípio, ou não apresentaste na realeza da terra? Ele é o que está assentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e as desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em iniquidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? E diz: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? A quem que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder e forte, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, diz a Jacó, e fala a Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desacessível ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. faz forte ao Cansado e multiplica as forças daquele que entendem que foi. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. mas Que espera no Senhor, renova as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Olha, querido Deus, eterno Pai, somos gratuitíssimos, meu Deus, por este momento especial, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó Senhor, nós rogamos a Ti, ó Pai, que Tu continue falando conosco, Senhor, meu Deus. Continua falando conosco, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor. Deus amado, pela Tua misericórdia, Senhor, que essas palavras, Senhor, meu Deus, permeiam nossos corações, ó Pai. Que nós saiamos, ó Senhor, meu Deus, daqui alimentados, saciados, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai.
Fala a nossa alma, Senhor meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó meu Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o ministério de Isaías, ele aconteceu durante os reinados de Judá, que foi Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. E nesse capítulo aqui, nós vemos que o profeta, ele despertando os remanescentes cativos que seriam levados para a Babilônia, que seriam cativos. Então, o Senhor ele usa o profeta Isaías para levar uma mensagem de consolo àqueles remanescentes que seriam cativos da Babilônia. Se você olhar no início do capítulo, o Senhor ele fala para que Isaías, uma mensagem para Isaías consolar aquele povo. A mensagem seria de consolo. Que essa mensagem adentrasse, permeasse o coração daqueles remanescentes que seriam cativos lá na Babilônia. Tudo isso, meu irmão, aconteceu porque, embora o Senhor tenha usado de misericórdia para com o rei Ezequias, ele, por tentar livrar a sua própria pele, ele fez aliança com o povo da Babilônia, com aqueles mensageiros que foram lá para levar uma palavra de conforto, ao rei Ezequias, porque ficaram sabendo que Ezequias estava doente, então foram lá se solidarizar com Ezequias. Ezequias, porém, um camarada sem vigilância, foi lá e mostrou todo o tesouro que estava na casa do Senhor, tanto na casa do Senhor como na sua casa. Então, o Senhor Deus, ele pegou e ordenou, falou para Isaías se dirigir a Ezequias e falasse: ô Ezequias, o que tu fizeste? O que tu mostrou para aquele pessoal que vier à tua casa? Então, Ezequias vai falar: olha, eu mostrei tudo que tem aqui, absolutamente tudo. Não tem nada na minha casa e no templo que eu não tenha mostrado ao Senhor. Então, Isaías pega e fala uma palavra dura para Ezequias. Fala: olha, verdadeiramente, por causa que tu fez isso, tudo que tu mostrou, tudo que tu fez, a tua descendência também cairá diante da Babilônia. Tanto a tua descendência como os tesouros que tu mostrou. Vai ser levado os tesouros e também será levado todos os cidadãos aqui de Judá. Mas o fato, meus irmãos, é que Deus ele faz uma refrescagem na vida dessas pessoas, desses remanescentes que seriam levados cativo para a Babilônia. Porque ele começa o capítulo falando para consolar ao meu povo, falar ao coração de Jerusalém, falar ao coração de Israel. E ele começa a relembrar aquele povo do seu poder, da sua glória, da sua majestade, porque ele é infinito em si e por si. E como se o Senhor estivesse perguntando: vocês me conhecem? Vocês sabem dos meus feitos? Vocês me conhecem desde a antiguidade? Então o profeta Isaías, ele traz esses relatos do poderio do Senhor. Ele traz esses relatos do poderio de Deus para restaurar a nação após o cativeiro da Babilônia. Mas volte os seus olhos para o texto e veja no versículo 12 o que ele diz. Ele diz: olha, quem na coxa de sua mão mediu todas as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? De acordo com os estudiosos, meus irmãos, existe aproximadamente 1,4 bilhão de metros cúbicos de água no planeta. E o Senhor ele pega e diz: olha, vocês têm visto essa imensidão? Foi eu quem fiz tudo isso. Eu sou capaz e autossuficiente de medir todas as águas existentes no universo na coxa, na palma da minha mão. Ele faz essa refrescagem na memória das pessoas. Vocês têm esquecido do meu poderio, mas eu consigo fazer isso, medir as águas do universo. A água do planeta Terra, eu medi na palma da minha mão. E o nosso Deus, ele faz isso. Ele faz essa refrescagem nas pessoas para lembrarem do seu poderio, da sua grandeza.
E de acordo com os astrônomos, meu irmão, o diâmetro, observe o que ele diz: quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança de precisão? Quem recolheu? O próprio Deus. Ele faz essas perguntas retóricas, porque na própria pergunta existe a sua resposta. Não é uma pergunta vazia, não é uma pergunta sem fundamento. São perguntas retóricas que em si mesmo existe a sua própria resposta. E ele tomou a medida dos céus a Paulos. Ele tomou a medida dos céus a Paulos. E de acordo com os astrônomos, o diâmetro observável do universo é de aproximadamente 93 a 96 bilhões de anos luz. E o nosso Deus, ele tem as medidas do universo inteiro, a Paulos. Você olha para o universo, observa a imensidão do paraíso criado por Deus, você observa, isso não tem fim, não tem lógica. Como que alguém criou algo tão extraordinário? Como que alguém fez isso? O nosso Deus. Os astrônomos, estudando desde que eles adquirem as suas capacidades, máquinas evoluídas, binóculos extraordinários, eles não conseguem dar uma medida ou uma distância precisa, mas o nosso Deus, ele pega e descreve para nós, olhando para o universo, o impossível de contar. Ele diz: eu medi a Paulos, eu sei tudo, centímetro por centímetro, medida por medida, só eu consigo fazer isso. Esses deuses que vocês têm feito, esses deuses que vocês se inclinam diante dele, eles não são capazes. Só eu sou capaz de fazer tudo isso. Ele sabe quantas moléculas de água há na Terra. Ele sabe quantos centímetros tem o universo, porque ele mediu a Paulos. Ele sabe de tudo. Ah, mas o universo é infinito, porque o mundo, os outros, os astrônomos, não conseguem medir e falam que não tem uma medida precisa. O Senhor, ele garante na sua palavra, ele garante que ele sabe a medida, não só sabe, mas como ele mediu a Paulos. E o profeta, ele continua com as perguntas retóricas. Ele pergunta com o pronome interrogativo: quem foi que fez tudo isso? Você faz uma viagem simples, meus irmãos. Você faz uma viagem simples. Suponhamos que daqui para Parnaíba, você viaja, você pega uma distância de 100 quilômetros, aproximadamente. Não tem uma curva. É o que seus olhos enxergam. Isso aqui não tem fim, não pode fazer isso. Você enjoa de olhar para os lados, ver as paisagens. E nós que somos cristãos, temos a certeza que o nosso Deus, ele sabe exatamente a medida, não só daquele espaço percorrido, mas também do universo inteiro, porque ele contou a Paulos. Ele sabe a distância de cada elemento. Aí nós falamos: não é possível. Se for contar isso aqui para um camarada que se acha intelectual demais, sabe demais aos seus próprios olhos, ele fala: isso é bobagem. Nem os astrônomos, os camaradas mais estudiosos não conseguem fazer isso. Como? E esse Deus consegue fazer tudo isso, né? Mas a sua palavra nos garante. O nosso Deus, ele afirma que não só essa terra que a gente consegue percorrer, como o globo terra inteiro, o universo inteiro, ele mediu tudo. Ele não só mediu, mas como ele pesou na terça parte de um éfa. O seu éfa, a sua medida, o universo, a terra toda não consegue nem sequer chegar na metade. É simplesmente um terço, na terça parte de um éfa. Ele não apenas sabe a medida, meus irmãos, mas como também ele sabe o peso. Ele sabe o peso de tudo que existe, de todos os montes, de todos os outeiros, porque ele mediu em balança de precisão. Logo ele sabe quantos decigramas tem cada outeiro e cada rocha. Se você imaginar, você vai viajando aqui para Minas Gerais, por exemplo, para lá tem lugares que tem vários montes, várias serras. Você tem a certeza que esse Deus tão grande, poderoso, forte em força e poder, não só sabe a medida desses montes e outeiros, mas como também
ele sabe o peso de tudo isso que se levantou sobre a terra, sobre as ordenanças dele. E as perguntas continuam. Veja o versículo 13 e 14. Ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como se seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instituiu na vereda do juízo? E lhe ensinou na sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. O fato, meu irmão, é que todos os profissionais que existem, eles precisavam de um professor. Eles aprenderam de alguém, eles foram lá, passaram tempo estudando, se capacitando para então exercer a sua profissão. Pode ser o camarada mais intelectual que existe. Ele teve um professor. Os filósofos mais intelectuais da filosofia grega, da filosofia romana, eles aprenderam de alguém ou absorveram experiências de alguém. Mas o fato é que o nosso Deus, ele não precisou de um professor. Ele não precisa de professor. Porque quem foi o professor de Deus? Quem é hábil, capacitado para ensinar o nosso Deus? Quem é hábil, capacitado para ensinar alguém que pesa os montes sob balança de precisão, que conta que mede o universo a paus, que sabe cada molécula de água existente no planeta? Existe alguém com tamanha capacidade, alguém com poderio intelectual suficientemente para ensinar no nosso Deus? Ora, a pergunta é lógica, mas é claro que não, porque todo saber é oriundo dele. A inteligência, todo saber é oriundo do nosso Deus. Se nós vemos lá em Romanos 11:23, diz que a sabedoria, o conhecimento de Deus e seus juízos são insondáveis e seus caminhos inescrutáveis. Ou seja, é impossível de descrever, de estudar e saber na totalidade do seu ser. Não há possível, não há possibilidade, não tem como, porque a grandeza do nosso Deus não permite que isso aconteça. Porque se a gente conseguisse fazer isso, nós estaríamos falando de igual para igual. Então, não tem quem possa saber a grandeza de Deus, os caminhos dele, o saber dele, a sabedoria dele na sua totalidade. Mas o profeta ele continua no versículo 15. Ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Você já deve ter tido a experiência de carregar água no balde em casa para lavar a calçada, lavar o quintal, alguma coisa assim. E você coloca uma certa quantidade de água no balde e se cair um pingo, você não percebe. Ué, você não percebe. Se não cair o seu pé na cerâmica ou na terra seca, você não percebe. Vai fazer alguma diferença no peso do balde? Não. Você nem percebe. Se caiu, caiu um pingo de água aqui, eu preciso secar. Se caiu na terra seca, você nem nota às vezes, porque a terra está tão seca que ela suga, ela absorve o pingo de água com muita rapidez. E o nosso Deus, ele pega e descreve: as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Você pega um pãozinho de grão de pó numa balança de precisão, a balança não consegue contar, porque aquele peso é insignificante. A numeração dos números não muda, continua ali, estagnado do mesmo jeito. É preciso que haja um peso para que a balança se manifeste, dizer: olha, tem um peso aqui, 2 gramas, 3 gramas, 5 gramas. Mas esse pingo de grão, esse grãozinho de poeira que está ali em cima, não faz diferença. E assim são todas as nações diante do nosso Deus, são irrelevantes, são nada, são menos do que nada. Quando de repente vai um pingo, não vai fazer diferença. Absolutamente. Um grão de areia, um grão de pó, é a mesma coisa. Assim são todas as nações diante do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Quem é o homem para lutar contra Deus? Quem é o homem para querer ter audácia de enfrentar o nosso Deus? Agora, meus irmãos, ele continua. Imagine o monte mais alto do mundo, a ilha maior do mundo. Imagine isso. De acordo com os estudiosos, o monte mais alto do mundo é o Monte Everest, com 8.848.86 metros de altura. A ilha maior alto do mundo, mais alta do mundo, é a ilha de Groenlândia, com aproximadamente 2.166.086 metros quadrados. Tudo isso, mas tudo
isso para Deus, tudo isso aqui para o nosso Deus, é como um pó fino. É como um pó fino que se levanta. É como aquele polvilhozinho que na hora que você vai abrir, saco de polvilho, e cai sobre a mesa. A grandeza do nosso Deus é tão extraordinária que ele diz: olha, os montes, as ilhas, as nações que existem sobre a terra é como um pó fino, como algo irrelevante, insignificante, diz o nosso Deus. E aqui no versículo 16, ele ressalta, ele pega e afirma mais um esplendor da sua grandeza. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus caminhos, nem os seus animais para o holocausto. Ele pega e reafirma: olha, ainda que vocês queimem todas as suas florestas, as suas madeiras preciosas, ainda que vocês ofereçam todos os seus animais em holocausto, ainda não é um sacrifício digno de mim. Terei eu prazer, satisfação em holocausto? Lembra lá o profeta Samuel falando? Obedecer é melhor do que sacrificar. A grandeza de Deus é tão grande, mas tão grande, que ainda que vocês torrem, queimem suas florestas, queimem os seus animais, ainda não é um sacrifício digno de mim, porque nada se compara. Amém? E o profeta ele continua, no versículo 17 e 21, ele diz: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O que é um vácuo? É um espaço, pouca ou com nada de matéria, com ausência total de matéria. Isso é um vácuo. É como um nada, como se não existisse, digamos assim. Vocês sabem por quê? Porque eu não preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Eu criei vocês para a glória do meu nome. O dever de vocês é me glorificar e adorar a beleza da minha santidade. Não preciso de vocês. Não devo favor a vocês. São vocês que devem favor a mim. E é o que nós vemos, meus irmãos. Nações deturpando a palavra do Senhor. Nação proibindo o evangelho de ser proferido. Se você vai à China, fala que é cristão, você é preso. As mídias, a mídia, ela não publica, não diz a respeito desse martírio que existe lá na China. A China, lá, a palavra do Senhor é proibida. O regime comunista chinês, ele é severo quanto isso. Severo quanto isso. Mas você imagina, todos os reis, todas as nações formam coalizão para resistir ao poder de Deus. Imagina só, o desastre que seria. Formam uma coalizão. Vamos fazer o seguinte: vamos resistir à força desse Deus aí e nada vai ser falha para nós. Isso é nada, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor, ele diz: olha, o Senhor atua ao seu alto e sublime trono. Ele olha para as nações, para os reis, injustos, e ele ri. Ele sorri da ignorância, da estupidez do homem, querendo se comparar a Deus. Quem é o homem para tentar contra Deus? Quem é o homem para querer confundir os planos de Deus? Porque os reis perversos, as nações perversas, elas não conseguem atrapalhar os planos de Deus. Absolutamente. Nenhuma não consegue atrapalhar os planos de Deus. Não importa, meu irmão, o quanto o homem explora a terra, não importa o quanto o homem cria máquinas evoluídas, máquinas inteligentes, não importa o quanto o homem pode conseguir ir na Lua, no Sol, o homem pode conseguir ir em outros planetas, descobrir outros planetas. O homem, ele pode ter o seu poderio militar, mas ele está debaixo da patente do Senhor. Tudo é menos que nada. Ele os considera menos que nada. A nação rebelde jamais, nunca fez e nunca fará é atrapalhar os poderes do Senhor, o plano do Senhor. Porque o poder, a glória e a majestade do Senhor, ela é indeturpável, meus irmãos. Não importa, absolutamente. Porque são nada. São 0,000 na esquina. Não podem atrapalhar.
Mas o versículo 19 e 21, ele continua. O artífice, com de imagem e ourives, a cola de ouro e cadeia de prata, forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perigo para sentar numa imagem esculpida que não se. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, que não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentais para o fundamento da terra? Veja, meu irmão, que o profeta continua instigando as pessoas, continua instigando os remanescentes, relatando o zelo que os idólatras têm pelos seus filhos. Ele diz, olha, eles se especializam nisso. O artífice, alguém que manobra com facilidade a escultura. O sacerdote idólatra, alguém que conduz a nação à idolatria. E ele procura ainda o artífice perigo. Camarada que se garante, ele sabe o que está fazendo, ele é minuciosamente preciso nos detalhes. E ele ele assenta aí uma imagem esculpida para que não venha cair, para que não venha causar nenhum dano àquela imagem. O profeta ele aqui relata, meus irmãos, no versículo 21, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atendes para os fundamentos da terra? Vocês olham para o universo e não conseguem perceber a grandeza do verdadeiro Deus? Vocês olham para o universo testifica a grandeza do Senhor. Ainda que alguém venha dizer o seguinte: eu nunca ouvi o Evangelho, eu nunca ouvi falar sobre Cristo Jesus. O universo testifica a grandeza e o poderio do nosso Deus. O universo inteiro, o sustentar das estrelas, das constelações, a harmonia entre a natureza, ela testifica a grandeza do Senhor. E ele diz: olha, o zelo, a reverência, o cuidado que vocês deveriam ter para o Criador, para esse Deus maravilhoso, vocês estão desvirtuando, vocês estão prestando a outros deuses. Esses deuses que nada podem fazer, eles precisam de mãos humanas para serem esculpidos, para serem trabalhados, para serem metalhados. Eles nada podem fazer por si só, enquanto o nosso Deus, o Senhor que mediu os céus a palmos, que sabe cada molécula de água, que pesa e sabe o volume dos montes, vocês são desleixados, vocês fazem de qualquer jeito, vocês não procuram ter o mesmo zelo. É isso que o profeta está dizendo. Seus ídolos nada podem fazer. Nossos ídolos nada podem fazer. Nós sabemos tudo sobre o que o nosso influencer faz. Que horas ele dorme, qual é o perfume, qual é a roupa, qual é a sua melhor série. Sabe de tudo que o popstar está na mente. Ele sabe tudo sobre o jogador de futebol. Sabe tudo sobre a influência. Sabe quantos filhos tem, quantos casamentos já teve, qual é o seu carro, quais os países já visitou. Mas quando é para conhecer algo, quando é para conhecer a palavra do seu Senhor, quando é para conhecer os preceitos do seu Redentor, se der tempo. Se der tempo, quem sabe, talvez, não sei, hoje eu estou com preguiça, vou fazer, mas vou fazer do mesmo jeito. E Deus, ele me entende, porque ele sabe que eu não sou perfeito, então ele me entende. Você vai evangelizar alguém, a pessoa te dá as costas. A pessoa não tem tempo para ouvir o Evangelho da salvação. Mas as pessoas têm tempo, disposição, força e vigor para estar comemorando algo fútil, que não acrescenta nada em suas vidas. Gastam dinheiro com fogos de artifícios, faz aquele barulho medonho, você fica escutando, meu Deus. Como que alguém pode proferir tantas palavras vazias? Mas o seu tempo está em toda disposição para tudo. Mas quando é para adorar com pureza de coração, aquele que é todo o fôlego da sua vida, é com desejo. Não sei, talvez você sabe. Eu acho que eu estou tão cansadinho hoje, eu vou pensar.
Não é verdade? Mas o nosso Deus, meus irmãos, Ele continua nos advertindo que a hora é agora. O momento é hoje. O momento é hoje. Mais tarde é mais tarde. Quando o nosso Deus, meus irmãos, o Santo Deus, fala, aí nós somos seletivos demais. Acho que essa palavra aqui não é para mim. Eu não gostei. Sabe? Eu vou ser seletivo demais com a palavra. Eu acho que não é bem assim. Porque nós somos relaxados, meus irmãos. Temos tempo demais com sobra para cuidar de nós mesmos. Mas quando é para ter um relacionamento, um diálogo, conhecer a palavra do Senhor, saber o que Ele quer de mim, me preocupar, Senhor, Tu está se agradando de mim, Senhor, se agradando do meu viver, da minha convivência, do meu diálogo contigo. Senhor, hoje eu não conversei contigo. Fala a minha alma, meu coração era triste, turbado, a minha alma está fatigada. Eu quero ter um relacionamento contigo, Senhor, escutar a Tua voz no meu interior. Isso é o verdadeiro amor, meus irmãos. Quando se trata de oração, meus irmãos, e ler a palavra, ler as Escrituras, ter um diálogo com o nosso Deus, é só mais tarde. Mas o profeta pergunta: acaso não sabeis? Ou não atentais para os fundamentos da terra? Ou seja, a própria criação, como eu falei, ela testifica a grandeza do Criador. Ela testifica porque ela não foi feita por si mesmo. Esses ídolos aí que você faz, coloca lá diante para adorar, Ele não fez nada. Foi eu que fiz, diz o Senhor, o Santo de Israel. E sim, meus irmãos, todos os poderosos, os príncipes, os juízes, são insignificantes diante do Senhor. É o Senhor que limita o poder dos algozes. É o Senhor que limita o poder dos algozes. Se você ler, meus irmãos, aqui no versículo 22, ele diz: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são os gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para eles habitar. Ele que reduz a nação, os príncipes, e torna em unidade os juízes da terra. É o Senhor. É Ele que freia o coração e a perversidade das autoridades perversas que tem prazer e humilhar e diminuir os seus súditos. Eles podem se sentir poderosos, intocáveis. A justiça pode cambalear os seus tribunais. Eles podem rir da palavra do Senhor se recitada nos seus tribunais. Podem fazer isso. Podem fazer. Mas a verdade, meus irmãos, é que não importa o tamanho das suas togas, não importa a cor da sua caneta, não importa os seus vinhos caros que eles tomam nos seus finais de semana para tripudiar das suas vítimas que passam nos seus tribunais. Não importa o quão susto eles têm para cuidar, passar, lavar as suas togas. Não importa os castelos que eles moram. Todos eles estão debaixo da patente do Senhor. Porque é o Senhor quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis, diz Daniel. É Ele quem faz, é Deus. Não importa a sua graduação, não importa o seu querer levar, não importa a sua conta bancária, não importa o quanto eles sejam influentes no meio do seu país, não importa o quanto eles sejam influentes até mesmo no mundo, todos eles estão debaixo da patente poderosa do Senhor. É o Senhor que limita, que freia a maldade dos seus corações. E quando a medida da sua maldade preencher, o Senhor, Ele suga, Ele drena o fôlego de vida. Não importa. Pode se sentir o melhor dos melhores. Como diz o ditado popular, o melhor refrigerante do deserto, o mais gelado. Mas todos eles estão debaixo do poder do Senhor. É como diz Abacuque, meus irmãos, 2:20. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se toda a terra diante dele. Quem é o homem para contestar contra o Senhor? Quem é o homem para se levantar contra o Senhor? Mas o profeta ele continua clamando, chamando a atenção do povo para o poderio do Senhor. Veja o versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas?
Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, pode ser ele, por ser ele, grande em força e forte em poder. Nenhuma só tem a verdade. Segundo os estudiosos, os astrólogos, não se sabe o número exato de estrelas que existem no universo. Absolutamente, não sabe. Porque é difícil contar. Eles não conseguiram ainda uma máquina, um aparelho, com a competência suficiente para contar as estrelas do universo. E o nosso Deus, o Santo Deus, aquele a qual nós saímos da nossa casa para adorá-lo, ele nos afirma que ele sabe o nome de todas e ele conta, chama-nos pelo nome, as pelos nomes, e nenhuma, absolutamente uma, vem a faltar. Ele sabe o nome delas, ele conta elas. Os astronautas podem dizer, olha, é infinito, é difícil, é impossível contar, mas não é infinito, meus irmãos, porque infinidade só o nosso Senhor é. Só o nosso Deus é infinito, só Ele tem esse atributo. E o nosso Deus, o nosso Santo Deus, nosso Pai Celestial, Ele sabe o nome de todas elas. E agora o profeta, ele chama a atenção do povo. Vocês sabem, vocês tiraram o conhecimento, já falei para vocês, o poderio do Senhor sobre o universo. Tudo que Ele é. Agora eu quero que vocês saibam o poderio do Senhor, a sua força, o seu poder sobre vocês. Olha, queridos, veja o versículo 27. Versículo 27, a partir do 27, ele diz: porque pois diz, olha, e falas, ó Israel, o meu caminho estará encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus da terra, descansa, desfadiga, não se pode esquadrinhar o Senhor direto. Aqui, meus irmãos, você observar com clareza, você vai ver que existem dois questionamentos aqui, absurdo contra os atributos que só Deus tem. Olha só, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Mas como assim, meu irmão, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Porque tu dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto. O Senhor, Ele não é onisciente, Ele não sabe de todas as coisas. Ainda a palavra não chegou à minha boca, e o Senhor, Ele já sabe o que o meu coração está pensando, maquinando. O Senhor, Ele sabe. Olha, meu irmão, eu sei que você está doido para terminar para ir para casa. O Senhor, Ele sabe o que está passando no seu coração. Oh, rapaz, chegou a mensagem no WhatsApp aqui. Eu vejo a hora de terminar para mim responder. O Senhor, Ele sabe de todas essas coisas. O nosso caminho, o nosso viver, o nosso proceder, ele não está encoberto ao nosso Deus. Um Deus que conta o universo a palmos, sabe quantas moléculas de água existem no planeta. As nações perante Ele é como vácuo. Ele não sabe o que passa no meu coração, no meu proceder. Ele sabe porque Ele é onisciente. Isso aqui é uma blasfêmia contra o Deus de Israel, contra o Deus que sabe todas as coisas. Outra, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Como assim, meu irmão? O meu direito passa despercebido ao meu Deus. O Senhor, Ele não é justo? Paulo, ele pergunta isso. Acaso existe alguma injustiça da parte de Deus, do Senhor? Mas é lógico que não existe. A nossa alma, ela precisa ter essa consciência, meus irmãos. O nosso caminho, ele não está despercebido ao Senhor. O meu direito, ele não está despercebido ao Senhor. O meu caminho, ele não está encoberto. Todas as coisas estão patentes diante do Senhor. Os seus olhos estão diante de toda a terra. E nada, absolutamente, passa despercebido aos seus olhos. É essa consciência que nós temos que ter. Isso é quando nós estamos, meu irmão, naquela nossa labuta, com o coração e a mente curvada, aqueles dias nublados, sabe? Aquele cansaço físico e mental que nós não sabemos o que é. Meu Deus. Aí sai essas besteiras da nossa cabeça, da nossa cabeça. O meu caminho está encoberto pelo Senhor e o meu direito passa despercebido do Senhor. Porque nós somos ansiosos demais, meus irmãos.
Nós somos muito ansiosos em querer uma resposta rápida para todos os nossos problemas. E nós nos esquecemos da grandeza do nosso Deus. Nós esquecemos da grandeza do Senhor. E queremos uma resposta, resolver as coisas do nosso jeito. Como se o Senhor estivesse ocupado demais para nos escutar. Como se o Senhor estivesse limitado para nos ajudar. O profeta, ele manifesta a poderio, a grandeza do Senhor sobre o universo. Agora ele pega e faz um lamento, falando: olha, vocês estão pensando isso aqui, meu irmão? Como Deus que pode fazer tudo isso aqui? Ele não vê os seus caminhos, ele não consegue ver os seus direitos. Você acha que o Senhor está limitado para não pelejar a sua causa, meu irmão? Você acha isso mesmo? Como pode as montanhas do universo ser como um grão de pó sobre uma balança de precisão? Como pode isso acontecer, meus irmãos? A nossa alma, meus irmãos, ela precisa ser convencida, meus irmãos, que o nosso Deus, ele não é pego de surpresa com a nossa dificuldade. Não é a Adriana que está lá orando e diz: Senhor, aconteceu isso aqui comigo, Senhor, e Deus te lá no seu alto subindo e diz o seguinte: olha, Adriana me perdoou, eu não sabia que ia acontecer isso aqui, eu vou pensar numa resposta, uma solução, já eu falo contigo. Não, meus irmãos, o Senhor, ele já tem a resposta. Embora não seja do nosso agrado, embora não seja como nós queremos, a resposta é do jeito dele, porque o nosso Deus, ele não faz o que nós queremos, ele faz o que é melhor para nós. Tem situações em nossas vidas que nós pensamos: Senhor, que bondade pode existir nisso, Senhor? Eu não vejo cuidado nessa situação, nessa área da minha vida. Eu não vejo, não consigo ver. Com o passar do tempo, você vai ruminando aquela história e você percebe: ô Senhor, glórias a Ti, porque não aconteceu do jeito que eu queria. Porque se tivesse acontecido do jeito que eu queria, eu tinha me ferrado. Tinha dado ruim para mim. Graças a Ti, porque todas as coisas cooperam para a Tua glória, Senhor. E eu, réis mortal, pecador, coração inclinado ao pecado, não sei nem mesmo como orar. Dou graças a Ti, Senhor, porque Tu pelejas a minha causa. Nós precisamos adestrar a nossa alma, meus irmãos. Descansar no Senhor. Saber que o Senhor, ele não é encrencado nos nossos problemas. O nosso problema não é difícil demais para o Senhor. É descansar, como o salmista Davi diz. É saber calar e sossegar a nossa alma aos pés do Senhor. Assim como uma criança desmamada descansa e repousa no colo da sua mãe. Agora sim eu estou de barriga cheia, estou protegido, consolado e amado, sentindo o coração da minha mamãe batendo aqui, ó, que beleza. Agora eu só quero dormir. É assim que nós temos que nos sentir debaixo da mão poderosa e do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, que nós temos que fazer isso, focar nas coisas do alto. Focar nas coisas do alto. Adestrar a nossa alma. Temos que ter essa consciência, meus irmãos, que a nossa pátria é celestial. Tudo aqui é passageiro. A glória aqui é passageiro. O poderio aqui é passageiro. Os problemas aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Foquemos nas coisas do alto. Repousemos, descansemos debaixo dos cuidados do nosso Deus. É nas águas turvas de um coração aflito. É nas águas turvas de um coração angustiado que o Satanás, ele gosta de mergulhar, pescar e fazer a fé. Ele entra, vai lá e se lambuza. É isso, meu irmão. Portanto, meu irmão, cale, sossegue sua alma nos pés de Cristo Jesus. Ele já fez o que ninguém poderia fazer para ti. Ele já fez o que alguém jamais poderia fazer, que é te amar, te escolher primeiro. Ele sabe de tudo e por que está acontecendo na sua vida. Repouso, descanse debaixo da poderosa proteção do Senhor. Portanto, meu irmão, se você está cansado espiritualmente, se você está exausto, exaurido, clame ao Senhor, que terá misericórdia dele. Ele renovará o seu vigor, te dará força. E o profeta continua, meus irmãos. Ele continua: olha, saiba que Deus, ele pode agir na vida de vocês também. Veja o versículo 30. Ele diz: olha, os jovens se cansam, se fatigam, e os moços
de exaustos, problema, cansaço, fadiga, perturbação mental, tranquilidade, meus irmãos. É do humano ao caminho. Adolescente, criança, jovens, idosos, todos podem passar por momentos difíceis nas nossas vidas. Todos nós podemos passar por esse problema. Porque a carne é fraca, meus irmãos. Não importa a fortaleza dos seus músculos, não importa quando você é jovem, se sinta musculoso, robusto, a carne ela quebra também. Os tendões eles se rompem independentemente da idade. Fui lá no Parque Sul, um dia desses, uns 15 dias atrás. Fui lá no prédio. E todos os elevadores estavam quebrados. Tinha dado um pane lá, os geradores tinham parado de funcionar, tanto no elevador de serviço como no social, tinha dado um pane. E não estava funcionando. E eu tinha que subir no 7º andar. Aí eu, rapaz, e agora o que eu faço? O pessoal não vai subir. Tu acha que eu sou besta? Eu vim aqui, não vou deixar de subir no 7º andar porque tem que ser de escada. Eu sou homem, não falo todos, né? Aí, meu irmão, eu comecei, subindo. A primeira degrau, boa, subindo. Meu irmão, de Deus, quando chegou lá no 5º andar, eu senti uma fraqueza nas pernas, sabe? Quando chegou lá no 7º andar, eu tive que parar. Eu, estava demais esse negócio, né? Quando chegou lá no 7º andar, minhas pernas estavam trevas, assim, ó. Uma fraqueza. Passei uns 40 minutos para mim recuperar as forças das pernas, sabe? Eu não importa a idade, né? Tanto faz a idade, do jovem ao ancião. Fico agora com 25 anos, não é verdade? Não tem idade, meus irmãos. O cansaço ele chega. Não importa quando você se sinta jovem, musculoso, robusto. Se você vai fazer alguma coisa, você pode, sim, o osso quebrar, os tendões se romper, o fôlego faltar. Mas o profeta ele diz, meu irmão, que os que esperam o Senhor faz como essa ave de rapina. Água. Não só os músculos se rompem, mas por causa das tribulações, dos enfados, dos encargos do dia a dia, a nossa fé, a nossa perseverança ao Senhor, ela pode sim diminuir, fraquejar, ficar tonto, cambaleando. Se nós não nos atentarmos para a grandeza de Deus, ver os feitos, o poderio do nosso Deus, ter um relacionamento com Ele, nós verdadeiramente podemos sim fraquejar, cair, ficar exausto, perder a força, o vigor. Mas o profeta ele nos garante: olha, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como assim, meu irmão? Ele está dizendo: olha, o Senhor ele sustenta, paz, algo muito mais irrelevante do que vocês. Olha só a grandeza do Senhor sobre uma ave de rapina, sobre esse animal irracional. O que Ele não pode fazer por vocês? Aí você fica intrigado. Como assim uma ave? A águia, meus irmãos, é uma ave de rapina que ela usa suas asas com muita sabedoria, com mais sabedoria do que os outros pássaros. Ela bate asas só apenas quando está levantando o voo, decolando o voo. Quando ela alcança a sua altura desejada, ela fica aplanando, usando as correntes de ar em cima, em seu benefício próprio, para se movimentar. Ela tem essa inteligência de fazer isso. Ela faz isso. Ela não fica assim, direto batendo asas como um pombo, como uma beija-flor. Ela usa os seus membros, as suas asas, com sabedoria, para usar para aquilo que ela vê. E lá do alto ela pega e fica olhando a sua presa embaixo. Ela não fica no mesmo nível da sua presa, dos predadores. Ela, do alto, ela fica observando lá embaixo a sua presa. Porque ela sabe usar com leveza. Ela ampla as suas asas e desfruta das correntes para voar levemente, com leveza. E assim devemos fazer, meus irmãos. Essa é a verdade.
usar os nossos membros, o nosso corpo, o Senhor tem dado para nós. Não para nos martirizar, não para usar em desonra ao nosso Deus, mas para viver com leveza, com sabedoria, sem inquietação, sem perturbação, sem angústia de memória, com a resolução dos nossos problemas, sem aquela, digamos assim, pobreza de raciocínio na sabedoria de usar nossos membros. Nós temos, irmãos, levar a vida com leveza. Assim como a águia usa o seu membro, ela voa com leveza, no intuito de caçar, no intuito de pegar a sua presa, no intuito de fazer o que ela deve fazer. Nós devemos fazer isso. Outra coisa, meus irmãos, aqui a água, outra coisa interessante, é a capacidade da águia enxergar. A águia, ela consegue enxergar até 5 quilômetros de distância. Eu fiquei pesquisando o assunto. 5 quilômetros de distância. Nós, seres humanos, temos apenas 2 cóveas, os olhos. É um em cada olho. A águia tem 4. Ela enxerga muito bem. E o profeta ele aqui diz: olha, o Senhor ele faz isso com as águias. O Senhor ele faz isso com essa ave de rapina, que é bem mais insignificante do que vocês. Então se atentem para elas. Observem, vocês estão sem visão nenhuma. Vocês não conseguem enxergar um palmo diante do nariz de vocês. Vocês se julgam intelectuais. O camarada que é perito, o camarada é perito em fazer essas abominações contra o Senhor. O camarada que usa os seus dons e talentos com diligência, com delicadeza, para blasfemar, para pecar contra o Senhor. Use com sabedoria para a honra e glória do seu Deus. Assim somos nós, meus irmãos. Nos julgamos intelectuais, sabidos, muito capacitados em interpretação de texto, sabe? Mas não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz. Não importa, meu irmão, quantas faculdades você tem, não estou falando que é errado. Não importa o seu poderio intelectual. Se você não abrir a sua mente, se a sua alma não despertar para o poderio de Deus, você não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. Não consegue. Mas o profeta diz: olhe para esse animal. Olhe o poderio do Senhor nesse animal. Olhe o que o Senhor faz com eles. O Senhor quer que vocês tenham muito mais esse despertar do que este animal. Olhe para eles. Outra coisa interessante, meus irmãos, é que as aves, um animal, um ave de rapina, irracionais, nós somos racionais. É que ela, quando vai reproduzir, ela escolhe o topo mais alto, a montanha mais alta, a árvore mais alta, para ela lá fazer a sua morada, o seu ninho, para ela lá colocar ovos, reproduzir. Um lugar de difícil acesso aos predadores. Ela vai lá e faz o seu ninho. Porque ela não quer que os predadores vá lá e comam os seus filhotes. E o profeta ele nos instiga: olhe para esse animal. Quando vocês forem fazer, for montar a sua casa, o seu ninho, o seu seio familiar, protejam-os dos predadores. Protejam. Tem muitos predadores querendo tragar os filhos de vocês. Não é difícil, meus irmãos. Nós vemos predadores querendo tragar a inocência dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Está cheio de predadores. Olhemos para as águias. Olhemos, cuidemos da nossa família, do nosso seio familiar com sabedoria, com a certeza que o nosso Deus, Ele é capaz de cuidar. E o lugar mais alto, o lugar mais protegido para nós colocar os nossos filhos é aos pés de Cristo Jesus. É aos pés da cruz. Porque o nosso Cristo Jesus, Ele é quem cuida de nós. Ele é o bom pastor. Só Ele é capaz de cuidar dos nossos filhos contra os predadores. Só Ele. Querem enfiar, meus irmãos, na cabeça dos nossos filhos. Querem roubar a inocência das nossas crianças. Eles querem enfiar na cabeça dos nossos filhos
que o nosso Deus, o nosso Criador, esse que mediu o universo a palmos, que pesa toda a terra, sabe quantos pó de areia existe, que chama as estrelas pelo nome, nem para nem faltar, sabe quantas moléculas de água existem no universo. Eles querem dizer que o nosso Criador é misógino. Eles dizem que o nosso Criador é homofóbico. Eles dizem para nossas crianças, adolescentes, jovens, que o nosso Deus ele é autoritário, é preconceituoso. Nós vamos permitir que isso aconteça? Não vamos permitir que isso aconteça, meus irmãos. Precisamos orientar nossos filhos, precisamos proteger os nossos filhos, precisamos ter a consciência que o lugar um pouco mais alto, o lugar mais difícil acesso para os predadores é os pés de Cristo Jesus. Esse sim, ele é capaz. Esse sim, ele é capaz de sustentar, de cuidar, porque nós não conseguimos. Nós somos fracos. O nosso Cristo Jesus, ele é o bom pastor. Se nós colocarmos os nossos filhos aos pés de Cristo Jesus, aí sim, é um cuidado eficiente. Um cuidado que jamais será frustrado. Porque ele é o bom pastor, meus irmãos. Quem pode resgatar, quem pode tomar das mãos do bom pastor, Cristo Jesus? E quem, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela nos garante que Cristo Jesus é o bom pastor e ninguém e nada pode resgatar, tomar as ovelhas da mão do bom pastor. Porque o sangue de Cristo, meus irmãos, o sangue de Cristo Jesus, vestido na cruz do Calvário, não foi triunfal. Absolutamente. Se você crê em Cristo Jesus, tenha certeza que Ele está cuidando de você. Ele é o bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas até o fim. E nada, nem ninguém nos arrebatará da sua mão. Porque Ele nos garante isso, meus irmãos. Cheguemos aos pés do nosso Cristo Jesus. Coloquemos nossos filhos aos pés de Cristo Jesus. Formamos nossos filhos, nosso ninho, nosso seio familiar aos pés de Cristo Jesus. Porque só lá, só nele, nós teremos o cuidado dos nossos filhos tanto precisam. Nós não conseguimos dar com nossos filhos por toda parte, mas Cristo Jesus ele consegue. Porque ele é misericordioso, poderoso o suficiente para ninguém. Nem um lobo devorador, nem uma presa e vai levar. Que assim nós confiamos, meu irmão. E com interesse de coração, nós iremos nos expulsar, confiar nesse Deus maravilhoso, que tudo tudo sustenta, tudo sabe, inclusive das nossas aflições, do nosso anseio e das nossas lamentações. Amém. A palavra está para o nosso irmão, presbítero Flávio. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Interessante como Deus nos tudo se casa, né? O que nós estudamos pela manhã, o que nós vimos agora à noite. E será que falta? Para que nós, na nossa significância, possamos desfrutar um pouquinho desse conhecimento, né, do nosso Pai, vivermos de fato a vida de qualidade. Que apreço pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, os joelhos no chão, meus filhos, em oração, é relacionamento de fato com Cristo. Nós realmente nos cresçamos, nós possamos subir, caminhar, voar, termos a nossa vida robusta, né? Como tem aquele que de fato caminha e anda na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, encerrando o nosso culto nessa noite. E logo depois nós iremos sentar um pouquinho mais, só para a gente passar dos nossos avisos. E eu convido para encerrar o nosso
culto nessa noite de oração, nosso irmão presbítero José Carlos. Deus Santo, Pai poderoso, nós te louvamos novamente, Deus, te agradecemos novamente por essa evento dessa noite, Deus, que adentre o nosso coração, as nossas mentes, Deus, que possamos transformar, que possamos praticar nossas vidas, Deus, que realmente essa noite, Pai. Que possamos saber a nossa dependência de Ti, ó Deus, que toda a nossa esperança está voltada para Ti, e tudo que esperamos, ó Deus, é de Ti. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, cuida do pastor dessa igreja, Deus, da liderança, Deus, dos nossos irmãos, das nossas famílias, Pai, daqueles que perderam os entes queridos nesse final de semana, Pai, aqueles que estão enfermos, Deus, seus vizinhos nesse momento. Tira toda a dúvida, Deus, toda a falta de sabedoria, Deus, que nós aprendemos aqui nessa manhã. Quem somos nós, Deus, para cuidar de Ti, cuidar da Tua palavra? Quem somos nós, Deus, para te aconselhar, Pai? Nós precisamos de Ti, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para que não possamos lamentar, lastimar o nosso dia, o nosso trabalho, o nosso lar, a nossa fé, Deus. Que possamos ser luz nesse mundo, Deus, que possamos ser sal nessa terra, que possamos ajudar aquele que está perdido, aquele que não encontra o caminho, aquele que não tem saída, Deus, aquele que tem dificuldades, Deus, que nós possamos ser luz naquele dia. Cuida da tua casa, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, Deus, não só aqui, mas os que estão espalhados por todo o mundo, os pastores, os obreiros, os pregadores, os missionários, aqueles que passam frio, que passam fome, não tem moradia, Deus, façam diversas necessidades, Deus, dependendo do teu evangelho, da tua promessa, Senhor. Cuida do nosso país, Deus, cuida da nossa cidade, cuida de cada família aqui, Deus, do trabalho de cada um, aqueles que estão buscando, Deus, trabalho, Senhor. Esteja direcionando ele para o Senhor. Abre nossas mentes, nosso coração, possamos estar diretamente ligados a Ti, termos esse relacionamento, Deus, que nos aprendemos do amor. O Senhor requer de nós um relacionamento íntegro contigo, que o Senhor seja prioridade na nossa vida, Pai. Tudo que podemos fazer, cuida de nós, perdoa nossas falhas, nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Ti, nos leva para casa, nos dá uma vida tranquila, revigora as nossas forças para essa semana que vem, para que possamos enfrentar corrida do mal, das investidas de Satanás, dos espíritos do trânsito, das perturbações de si mesmo. Nosso coração esteja tranquilo, na Tua presença, Senhor. Então, nós te pedimos e agradecemos no nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar uma vez mais. Eu queria passar aqui alguns avisos, meus queridos, são breves. Né? Reunião de oração na próxima quarta, às 20 horas. Meus irmãos, venham participar, venham orar conosco, venham desfrutar desse meio de graça, né? Junto com os nossos irmãos. Nós precisamos orar, nós precisamos nos achegar ao nosso Deus. Então, quarta-feira, às 20 horas, culto de oração aqui do templo. Próximo domingo, escola bíblica dominical normalmente, culto solene, às 19 horas. Meus irmãos, coloquem na sua agenda o nosso culto de Natal, né? Será aí no dia 21/12, nós estaremos cultuando ao nosso Deus e também teremos a nossa ceia. Então, que nós estejamos atentos aí para essa data. Dia 11, domingo, será a nossa assembleia ordinária, né? Onde nós estaremos ouvindo os nossos relatórios, né? Os relatórios das sociedades internas e também da tesouraria da igreja, né? Para os que são membros comungantes, não é um convite. Os irmãos estão sendo... Me passou a palavra agora. Pois é. E precisam vir, meus queridos. E as sociedades internas preparem os seus relatórios para que sejam apresentados aqui nesse dia 11 do 1. E, por fim, eu queria agradecer aqui a nossa visitante, que não é tão visitante mais, a irmã da Jesus, que está por ali. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? No nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Quanto mais, meus irmãos, vamos ficar ali. Jesus tem a palavra. Não esquecendo que também no segundo domingo a gente começa um pouquinho mais
para quando? Segundo domingo de dezembro. De dezembro. Então não é o próximo, é o... É no segundo Segundo mesmo domingo. dia da Assembleia. Não, a Assembleia é no dia 11 do 1. Ah, do 1, né? Isso, a Não Assembleia. pegou ainda. Isso, a Assembleia é no dia 11 do 1. Mas no segundo domingo de dezembro, meus irmãos, nós temos um café da manhã. Passa no domingo que vem. Domingo que vem a gente vai dar. A gente já vai. É só para o pessoal já ir programando para estar aqui nessa data, na EPD, às 8h30 da manhã. Perfeito. Os irmãos estejam atentos aos grupos da igreja, que ali vai estar informado direitinho que nós precisamos fazer para participar desse EBD especial. Tá? Cesta do amor, meus queridos. Está vendo aqui? Está cheinha. Louvado seja Deus por isso. Mas continue trazendo, porque nossos irmãos vão providenciar a entrega para as famílias que precisam receber e estaremos recebendo aí para fazer a próxima. Então, continue trazendo, pegue lá o seu papelzinho, aquilo que você deseja trazer e para abençoar as famílias que necessitam da nossa igreja. Eu convido os irmãos a ficarem de pé mais uma vez. Fala, Lúcia. Claro, só fala um pouquinho do palco da nossa reunião e agradecer a nossas irmãs que estão, as nossas irmãs e nossos irmãos que estão aqui. Pois é, meus irmãos, ia passando batido, mas o nosso presbitério agradece imensamente a todos os irmãos e irmãs que participaram, que contribuíram para que essa reunião acontecesse aqui na nossa igreja. Muitas coisas, muitas questões foram resolvidas e muitas coisas ainda têm a ser resolvidas no próximo ano, onde nós estaremos aí na reunião ordinária do presbitério, que está prevista aí mais 3 dias de reunião, para que tudo aconteça de maneira, da forma que o Senhor quer que aconteça nas nossas vidas e usando as nossas vidas, cada um de nós, para que isso aconteça. Ademais, nós agradecemos imensamente as irmãs que participaram e nos permitiu aí, através do seu trabalho, estar participando dessa reunião durante esse período, né? Foi na sexta e no sábado, encerrando ontem o volta de 2 da tarde, né? Alguém mais? Tem mais alguma vez? Se não, meus irmãos, eu vou ficar de pé. Tenham todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos.